Shalom, irmãos, a paz do Senhor. Hoje, dia 27 de janeiro, com muita alegria que estamos aqui, mais um dia, para falar do Senhor, para louvar o seu nome, para glorificar. Olha só, hoje, 27 de janeiro, é o dia do Holocausto, é considerado o dia do Holocausto. Após a Segunda Guerra Mundial, o termo Holocausto passou a ser utilizado especificamente para se referir ao extermínio de milhões de judeus. Foram 6 milhões de judeus, irmãos. E outros grupos considerados indesejados pelo regime nazista. A maior parte dos exterminados eram judeus, mas também havia militantes comunistas, homossexuais, ciganos, os eslavos, deficientes motores, deficientes mentais, prisioneiros de guerra soviéticos. Ela se chamava União Soviética, né? Antes dela se dividir. Se dividiu e ficou apenas o poderio militar soviético ficou com a Rússia, mas tinha muitos outros países, estados anexados ali. Geórgia, Chechênia, a Ucrânia, tudo faziam parte da União Soviética. E a Rússia e de outros países do leste europeu, ativistas políticos, testemunhas, alguns cristãos, né? Alguns sacerdotes também cristãos, sindicalistas, pacientes psiquiátricos, criminosos de delito comum. O regime que nós citamos aqui, nazista, ele queria formar uma raça perfeita, a raça ariana. Então todos os outros que não se encaixavam naquele perfil deveriam ser mortos, né? E hoje se considera então o dia do Holocausto, né? E que nós possamos contribuir naquilo que pudermos para que nunca mais aconteça algo semelhante, né? Foram 6 milhões de judeus exterminados naquele período ali na Segunda Guerra Mundial. Irmãos, olha, só para vocês terem uma ideia, Israel hoje tem 10 milhões de habitantes. 6 milhões naquela época foram exterminados. Esses 6 milhões, hoje, pela evolução normal, pela procriação normal, deveriam ser uns 30 milhões, né? Uma progressão geométrica, mas aprove ao Senhor, né, permitir que o homem fizesse isso. A maldade do homem é terrível. Hitler, considerado um anticristo, né, chamado até de um dos anticristos que o mundo já viu. Amém? Nós vamos hoje falar, eu vou orar na hora vou começar o louvor. Nós vamos falar hoje de um tema que eu até meditando, orando ao Senhor, eu deixei um outro tema para me dedicar a esse aqui, né, para que trouxesse esse aqui, por orientação do Espírito Santo do Senhor, que é um tema que fala muito do momento que estamos vivendo, o momento atual. Eu não sei se os irmãos estão sabendo, eu estava lendo hoje no youtuber, estava ouvindo, né, vendo e ouvindo, um youtuber lá de Israel, e ele falando algumas coisas sobre a situação lá do Irã. O Irã está completamente cercado, os Estados Unidos devem atacar o Irã, alguma coisa Israel vai fazer para ajudar também, porque o Irã está... começaram a fazer algumas revoltas, algumas manifestações, e o Irã começou a matar o seu próprio povo, meus irmãos. Matar o próprio povo, para não cair o regime. Para intimidar as manifestações, eles começaram a atirar. Houve uma ordem daqueles ayatolás, aqueles loucos, servos de Satanás, para que o exército e a guarda revolucionária, são dois exércitos lá. Um é ligado muito exclusivamente aos ayatolás, ao governo, e o exército normal, né? Todos eles foram orientados a atirar nos manifestantes,
atira para cima e depois atira neles. Então há a possibilidade de terem morrido muito mais do que você pode imaginar. Já estão falando aí em 30 mil, talvez 50 mil mortos. E os Estados Unidos vai atacar. E aí eles fizeram uma ameaça de que teriam uma bomba atômica para jogar em Israel. Se os Estados Unidos atacarem, eles atacariam fariam esse ataque atômico a Israel, né? E não aos Estados Unidos, que é muito longe deles, mas atacariam Israel. O objetivo deles é acabar com Israel. O povo lá passando fome. Teherã, que é a capital, não tem água. Não tem água. E nunca foi feito investimento nenhum para que Teherã para que trouxesse água. Israel chegou a até propor há um tempo atrás fazer a dessalinização da água do mar para suprir Teherã. Israel, até isso ele propôs, que conseguiria suprir a deficiência, a necessidade de água da capital do Irã, que é Teherã. Mas eles não aceitam. O objetivo deles é acabar com Israel. E o negócio, a gente vê que é demoníaco mesmo. É demoníaco mesmo. Não tem negociação, não tem nada que possa ser feito. Está no coração deles, do exército, não do povo, matar Israel, destruir Israel. Terrível isso, terrível, né? Mas quem peleja por Israel é o nosso Deus. Por isso nós confiamos na vitória. Mas é triste, né? Mas é isso aí. Então hoje nós vamos ler 2 Pedro, 2 Pedro 3. Os versículos ainda não decidiu, na hora eu falo. Quem gosta de acompanhar pela Bíblia, eu vou ler na versão ou na judaica ou na King James. Você aí que quer acompanhar, quer comprar uma Bíblia mais próxima do original, pode, se dirige a KGB. Lá a gente tem a Peshitta, tem a LTT, tem a King James, tem vendido muito da King James, tá bom? Então, esse é a segunda carta de Pedro 3. Nós vamos ver qual versículo. Provavelmente 11, 12 e 13. Amém? Vamos orar? Clamamos, Senhor, pelo poder e a vida que é no sangue de Jesus. Perdoa os nossos pecados, meu Deus, tem misericórdia de nós. Senhor, nós colocamos Israel no seu altar. Guarda, protege, conforme a orientação do Senhor. Salmo 122, 6. Orai pela paz em Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Nós oramos pela paz em Israel, pela defesa de Israel em todas as situações, tantos inimigos tentando destruir Israel. Também colocamos no altar do Senhor a nossa cidade de resplendor, o nosso estado de Minas, o nosso Brasil, meu Deus, que o Senhor possa nos guardar, nos direcionar, que possamos ter um país com verdadeiramente um progresso orientado pelo Senhor, direcionado por todas as coisas boas que o Senhor tem para nós. Seja conosco, seja com as nossas famílias, meu Deus. Nos abençoe. Nos dê, ó Pai, a condição de entender tudo aquilo que o Senhor tem de mensagem para nós, através dos louvores e da sua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir Quando Buscamos. Irmãos, agradecendo aí a audiência de todos, aqueles que nos ouvem pela 105,1, também aqueles que nos assistem pelo Facebook Ora Vem Senhor Jesus, pelo Facebook KGB Cia, e nós temos um YouTube, mensagem traço Ora Vem Senhor Jesus, tá? Você pode procurar lá no YouTube, tem as mensagens anteriores aí, tem umas, digamos assim, umas 60, 70 mensagens de cada dia. A gente tirou os louvores, tem só as mensagens no YouTube. Procure lá. Nosso programa tem um apoio cultural da KGB Cia. A KGB Cia tem muitas novidades para você. Hoje nós recebemos panela elétrica de arroz com tampa de vidro. Olha que legal. Você pode procurar lá na KGB Cia. Tem sempre uma novidade para você. Bíblia, letra jumbo, está vendendo muito. Tem a versão João Ferreira de Almeida,
que é a versão que as principais igrejas usam. E tem a King James, que é a que eu uso aqui na rádio, que eu acho assim uma versão mais próxima do original, mais fácil de entender. O português é um português mais brasileiro, vamos dizer assim, porque a João Ferreira de Almeida é um português muito arcaico, muito clássico lá de Portugal, né? Far-lhe-ei, por exemplo, né? Aqui na King James ou mesmo na judaica, o português é traduzido por brasileiros, então há uma sensibilidade maior para tratar disso aí. Amém? Também o nosso programa tem um apoio cultural da Farmavida. Farmavida, mais qualidade de vida para você e sua família. Telefone 3263-2092, 991-650910. Olegário Maciel 318, no centro de Resplendor. Um bom estoque de medicamentos, de cosméticos e com aquele preço lá embaixo para você. Cantina El Shaddai. Cantina El Shaddai tem uns salgados deliciosos. Telefone de lá é 998-780807. E o Vander Lúcia, falei que ia dar um alô para você, tá? Pode ligar que o salgadinho da Vander Lúcia tem muitas coisas lá. Sempre feito com bastante carinho, bastante higiene, capricho, coisas muito gostosas. Também nosso programa tem um apoio cultural da Tititi Lanches, o melhor lanche da cidade. Tem também aquela sobremesa especial, açaí, vitamina de açaí, sorvetes diversos. Fica na rua São José 1146, telefone 999-912862. Tititi Lanches, CS Celulares, Viveiro de Mudas, Babilon, nossos parceiros lá de Itaguaçu. Um abraço para todos aí de Itaguaçu que nos ouvem, que nos assistem. Tá? Um abraço muito especial. Graças a Deus o programa é bem ouvido lá. Um alô também para o Táxi Vitória. É um táxi de uma pessoa de confiança lá em Vitória. Você quer rodar lá em Vitória, até mesmo fora do estado, e certamente você vai ter a preocupação de segurança, né? Mas esse aqui é de confiança, tá? Ele é um diácono da Maranata e você pode ligar para ele. Anote o telefone aí. É 27 999 640471. É o Eric, pode procurar o Eric. Distribuidora Comercial Kaiser, Rua São Pedro 119, lá no São Vicente. Você tem bombonier, doces, balas, embalagens, gêneros alimentícios, bebidas em geral. Distribuidora Kaiser, telefone 3263-3355, 998-20-4503. Distribuidora Kaiser. Café Expedicionário, o melhor café da nossa região, agora também com o tradicional, o extra forte, o expresso, o premium, o gourmet e o cappuccino. Você pode escolher café puro de verdade. Eu uso muito o premium e o gourmet, e é o que eu aconselho para vocês. 100% arábico, uma delícia o café Expedicionário Premium ou o gourmet. Loja Intimação, o melhor da moda para você. Morena Rosa, Coach, Lesa Les, Maria Valentina e muito mais para você ficar sempre bem vestido. Olegário Maciel 365, no centro de Resplendor. Telefone 33991550245. Um abraço pro Ronaldo e para Rosilene e todos os funcionários aí da Intimação. Easy Informática, manutenção de computadores, notebooks e impressoras. Fica na rua Monte Serra, número 170. Telefone 999-370233, que esse é o zap. 999-486909. Easy Informática. E Farmastory, até 50% de desconto à vista em medicamento. A Farmastory tem para você. E a Farmastory fica ali na Moraes Carvalho 402, pertinho do Hospital de Resplendor. Saúde em primeiro lugar. A Farmastory tem aquele atendimento especial, entrega também rápida para você. Telefone de lá, o novo telefone 997-03-2575. Nós vamos ouvir mais um louvor. Após este louvor,
a mensagem de hoje. Irmãos, nós vamos ler segunda carta a Pedro 3, a partir do verso 8. A palavra do Senhor diz assim: além do mais, queridos amigos, não ignorem isto. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não é vagaroso no cumprimento da promessa, como algumas pessoas pensam. Ao contrário, Ele é paciente com vocês. Não é seu propósito que ninguém seja destruído, mas que todos deem as costas aos pecados. Entretanto, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia, os céus desaparecerão com grande estrondo, os elementos serão derretidos e desfeitos, e a terra e tudo que nela há será queimada. Senhor, nós louvamos o Teu nome, Te glorificamos, ó Pai, pela Sua maravilhosa palavra, e pedimos que não o homem, mas o Espírito Santo do Senhor possa trazer, ó Pai, a revelação ao Seu povo. Fala ao coração daqueles que estão nos ouvindo e aqueles que estão nos assistindo, ó Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é uma palavra forte, uma palavra pesada, né? E ela da parte do Senhor. É interessante porque Pedro era muito simples. Pedro era uma pessoa que não sabia nem ler nem escrever. Mas o Senhor aprouve a Pedro lhe passar as orientações, muitas orientações importantes para o final dos tempos, né? Pedro, ele fala até no final da sua primeira carta, que não foi ele que escreveu, foi Silvano, um amigo, ele ditava para Silvano, e Silvano escrevia. A palavra diz assim: com a cooperação de Silvano, a quem considero irmão fiel, eu vos escrevi resumidamente. Então, por que Deus não ditou para Silvano? Irmão, aquilo que Deus tem para você, é para você, não tem como trocar. E Deus sabe que Ele não escolhe pessoas capacitadas, Ele capacita os escolhidos. Olha como que Pedro mudou depois que foi derramado o Espírito Santo ali em Pentecostes. Pedro mudou completamente. Pedro era um bronco, uma pessoa brigona, uma pessoa que fez muitas coisas, até negou Jesus, mentiu, negou Jesus 3 vezes, dizendo que não, eu vi ele com Jesus, ele estava com ele. Não, eu não estava não. Então, depois, movido pelo Espírito Santo, Pedro deixou o Espírito Santo agir. Isso aqui é muito importante. Ele abriu verdadeiramente seu coração para que o Espírito Santo agisse. E ele começa aqui no que nós lemos, dizendo que, além do mais, queridos amigos, não ignorem isso. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos. Como é que funciona isso? Porque o tempo de Deus é um tempo que não passa. É um tempo chamado Kairos. Não é contado como o nosso tempo Cronos. O nosso tempo aqui, ele é cronometrado. Um dia tem 24 horas, não é verdade? Mas o tempo de Deus, ele é diferente. Então, lá na eternidade, o tempo é chamado Kairos. E dentro daquilo que nós aguardamos, nós estamos esperando, o Senhor, ele não é vagaroso no cumprimento da sua promessa. O Senhor ele é paciente, meu irmão, para que você possa abrir verdadeiramente o seu coração, se decidir por uma tão grande salvação. Muitos às vezes até falam: mas eu ouço há tanto tempo que Jesus está voltando. Pois é, vocês têm o exemplo daquilo que aconteceu com a Arca de Noé. 120 anos Noé ficou construindo a arca. 120 anos.
as pessoas rindo, zombando, né? Esse Noé é doido, fazer um negócio desse aqui no meio do deserto. Lembrando para os irmãos que não foi em Israel não, viu? A arca foi construída lá na Mesopotâmia, provavelmente onde é o Iraque hoje. O primeiro que foi para Israel foi Abraão, tá? E acontece que esse evento do dilúvio foi muito antes de Abraão, bem antes. De Adão a Abraão são 2000 anos. Então, irmãos, ali nós podemos ter a certeza de que muita gente que ficou de fora, quando a chuva começou, quando as águas de cima começaram a cair e as fontes das águas de baixo se abriram, porque Deus abriu as torrentes. Pode procurar lá em Gênesis que você vai ver. As águas de baixo também começaram a brotar da terra. As pessoas devem ter ficado desesperadas, batendo na arca, correndo para a arca lá, abre, Noé, abre, Noé. Mas Noé não tinha nem como abrir, porque a Bíblia fala que quem fechou foi o próprio Deus, fechou por fora. A arca foi fechada e selada pelo próprio Deus. E assim, irmãos, nós aguardamos o arrebatamento da igreja. Mas ontem eu estava aguardando, ano passado eu estava aguardando, no outro ano, mas é assim mesmo. Nós vamos continuar exercitando a nossa paciência e o nosso amor e buscando. Lucas fala que é pela vossa perseverança que alcançareis a salvação. Então nós vamos continuar perseverando na esperança, porque essa esperança está dentro do coração, está no nosso coração. Esperança em hebraico é Ha-Tikva, inclusive o nome do hino de Israel, Ha-Tikva, e que nós possamos buscar no Senhor essa condição, porque o que está para acontecer com o mundo é uma coisa muito terrível, é terrível. Pedro já profetizou aqui. O que Pedro viu? Pedro viu no dia do Senhor, ele viu os céus desaparecerem. Tá aqui, ele diz assim: os céus desaparecerão com grande estrondo, os elementos serão derretidos e desfeitos, e a terra e tudo que nela há será queimada. Irmãos, na época que Pedro viveu, o fogo que existia era um foguinho assim de queimar capim, acender a fogueira para fazer comida. Presta atenção no que ele viu aqui. Ele viu que os elementos, quais os elementos? Ferro, cimento, as construções, as estruturas foram todas destruídas. Naquele dia os céus desaparecerão com um grande estrondo. Esse estrondo que ele viu aqui, será que não é uma bomba atômica? Será que não é uma grande guerra com o lançamento de grandes bombas? Certamente, se aproxima bem da designação, da determinação, daquilo que é uma bomba atômica, uma guerra com bombas atômicas. Sabe quantas vezes dá para o arsenal de bombas atômicas que existem no mundo? Dá para destruir o mundo mais de 30 vezes. Vocês sabiam disso? As bombas, se forem lançadas, dá para destruir o mundo mais de 30 vezes. Vai destruir uma e outras 29 vão ficar sobrando, Pois é. Pois o mundo é isso aí. E você está achando que não tem gente louca, e que poderia lançar uma bomba atômica, não? Pois é. Portanto, que nós estejamos esperançosos no nosso coração, preparados para a volta de Jesus, porque nós, servos do Senhor, nem um fio de cabelo da cabeça vai cair, tá? Nós não seremos atingidos. A igreja vai ser arrebatada. É hoje? Não sei. É amanhã? Não sei. Depois de amanhã? Não sei. Ano que vem? Eu só sei que as profecias estão fechando, estão se cumprindo. Muita coisa que já foi profetizada já se cumpriu.
uma geração não vai passar depois que a figueira brotar. A figueira é Israel. A figueira brotou em 1947. 1947, uma geração, segundo, eu já falei isso aqui, segundo a própria Bíblia, Salmo 90, uma geração pode ser 70 ou 80 anos. Né? Convém ao homem viver 70 anos, alguns chegam a 80, no mais é canseira e enfado. Então, de 1947 mais 70 anos é 2017. 80 anos, 2027. E 2028 é um ano Shemitah. Coincidência, né? Shemitah. O que é um ano Shemitah? Os irmãos podem olhar em Levítico, vocês vão ver. Amanhã eu devo trazer alguma coisa sobre o jubileu, né, que tem muito a ver com Shemitah. Shemitah é o 7º ano. Shabá, o 7º dia, é descanso. Shemitah, 7º ano, descanso. Nós estamos aguardando, já vivemos 6.000 anos, nós estamos aguardando o milênio de descanso que a palavra de Deus, a Bíblia, nos promete. 1000 anos de descanso. Né? Então, e o jubileu, ele é formado com 7 Shemitahs. 7 vezes 7, 49. Né? O 49º ano é um ano Shemitah e o 50º ano é um ano de jubileu. Jubileu é uma ciência de Deus. O homem não pode chegar e falar assim, nós vamos fazer um jubileu especial, ano tal é jubileu. Não existe isso. Não existe. Tá? Isso, Colossenses 2,8 é muito claro quando fala sobre isso. Cuidado, para que ninguém vos pegue com filosofias humanas. Tá? Aquilo que não vem de Deus, mas da tradição do homem. Colossenses 2,8. Tá? Então, jubileu, meu irmão, é uma coisa científica dentro da onisciência de Deus. Tá? Deus trabalha com números também, chama gematria, essa ciência de Deus, que é muito exata, que nos deixa muito claro aquilo que ele revela ao oculto e escondido, aquele que busca. Se você busca, certamente o Senhor vai revelar para você. Tá? Então, nós que estamos aguardando esse grande dia do Senhor, né, onde a igreja vai ser arrebatada, né, e o mundo vai passar por essa loucura que está profetizado aqui por Pedro e em diversas outras partes. Mateus 24 fala das guerras, rumores de guerras, pestes. Mas quem fala aqui desse estrondo, desse fogo devastador, por incrível que pareça, é uma pessoa simples que nem não conhecia mais do que aquele foguinho de acender um fogão ou de queimar uma grama, que nem tinha grama lá em Israel, né? Nem tem. Portanto, que nós estejamos atentos. Como é que você está? Está atento? O pastor Silas está nos assistindo aí. Que Deus abençoe, viu, pastor Silas? Portanto, o pastor da minha conversão, na época que eu me converti, pastor aqui era o pastor Silas. Que nós estejamos atentos aos sinais, pois os sinais acompanharão aqueles que creem. E nós cremos e esperamos nesse Jesus que a qualquer momento vai chamar uma igreja fiel, vai chamar servos, meu irmão. Né? Não vai chamar bonzinho, não. Bonzinho você aprendeu a ser com seu pai, com a sua mãe. Nós temos que aprender na palavra de Deus a sermos servos, para nos dignarmos pelo sangue de Jesus, sermos justificados pelo sangue de Jesus a uma tão grande salvação, a uma vida eterna no céu com Deus, né? E que nós possamos, com essa palavra, meditar aquilo que o Senhor tem escrito e revelado para nós, dia após dia. Repense a sua vida. Jesus está voltando. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ouvir um louvor. Meu Deus vence batalhas. Um abraço aí também para a Luísa. A Luísa está nos assistindo de novo. A Lu. A Lu é lá de Aimorés. Pastor Silas também é lá de Aimorés. Que Deus abençoe. Shalom. Vamos ouvir. Irmãos, o nosso programa tem um apoio cultural da Farmastory, também da Tititi Lanches,
CS Celulares, Viveiro de Mudas Babilon, Distribuidora Comercial Kaiser, Café Expedicionário, KGB e CIA, Loja Intimação, Easy Informática e Farmavida. Se você quiser também ser um apoiador do nosso programa, divulgar aí sua empresa ou mesmo algum produto seu, é só entrar em contato conosco, que nós vamos fazer a sua propaganda, ok? A propaganda barata, mas é só mesmo para tirar os custos do programa. Vamos ficando por aqui, que Deus abençoe a todos vocês. Amanhã estaremos de volta, se Deus quiser,